Bom dia, boa tarde, boa noite. Rafael Strugar aqui para mais uma live wall. E hoje a nossa convidada é a Kaline, dando sequência ao nosso Agosto Dourado, falando com relação à amamentação. E a nossa visitante está aqui já. Oi, Kaline, tudo bom? Oi, Rafa. Olá, pessoal, tudo bem? Bom demais, bom demais. Kaline, então, para começar, né? Quem é a Kaline? O que a Kaline faz? Conta um pouquinho da sua história aí para todo mundo te conhecer. Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Rafa, muito feliz de estar aqui com vocês. É uma alegria enorme poder participar desse momento e dividir com vocês um pouco da minha experiência. Falando um pouquinho de mim, eu sou Kaline, sou enfermeira há mais de 20 anos já, atuando na área. Especialista em bloco operatório, especialista em gestão de enfermagem. Atualmente eu estou como gerente de enfermagem do Hospital São Rafael. Minha trajetória toda dentro do hospital, eu tive o privilégio de viver diferentes momentos da minha profissão, seja atuando na assistência, seja na liderança. Eh, a cada dia, o que mais me motiva é acreditar que cuidar de pessoas, ela é muito mais do que técnica, né? Ela é sobre empatia, propósito e muita conexão com cada uma das pessoas. Antes de tudo, eu sou uma mulher de 40 a mais, sou casada. Minha bebê não é mais uma bebê de 4 meses, ela é uma bebezona de 13 anos. É um adolescente incrível que todos os dias me ensina a enxergar a vida de ângulos e de formas diferentes. Nas horas vagas eu gosto de cozinhar, sou confeiteira também, adoro fazer doces. Eu sou adepta de esporte, gosto de treinar, gosto de rimar, e acredito muito que o esporte ele traz muito equilíbrio e essa conexão com a natureza, ela traz um sentido muito especial para a minha vida. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Estou feliz de estar aqui com vocês, de compartilhar minha experiência. Eu espero que seja uma conversa que inspire, que motive, que leve conhecimento para as mamães aí que estão nesse desafio de voltar ao trabalho. Tenho certeza que vai ser, Kaline, tenho certeza. E já entrando então no tema direto, quais são os maiores desafios que minha mãe encontra nesse processo de retornar ao trabalho sem interromper a amamentação? Pronto, né? Eu acho que o maior desafio da mamãe para voltar ao trabalho é quebrar essa conexão com o bebê, é a adaptação emocional. Durante 9 meses da gestação e mais os 4 meses de licença maternidade, o vínculo ele fica muito intenso. É um vínculo assim que só quem é mãe viveu consegue explicar. E aí, no momento do retorno do trabalho, esse cordão umbilical ele precisa ser quebrado. E aí sim vem a questão emocional muito forte. Então, esse é o primeiro grande desafio que as mamães enfrentam para voltar ao trabalho. Outro desafio é a nova rotina. Agora ela não é só mulher, ela não é só profissional, ela agora também é mãe. E ela precisa adaptar tudo isso a essa nova rotina. E dentro do ambiente de trabalho, ela pensa e se preocupa: será que eu vou ter tempo de parar para ordenhar um leite para levar para o meu bebê? Outra preocupação que todas as mães têm: meu leite vai secar, vai diminuir a produção de leite, eu vou parar de amamentar nesse período? Também é uma preocupação. Outra preocupação é: será que eu vou conseguir ter no meu trabalho um localzinho para parar e fazer a ordenha, fazer a higiene correta? Será que eu vou ter tempo para isso dentro da minha rotina de trabalho? Então, são desafios e preocupações que permeiam a cabeça da mãe nos dias que antecedem a volta ao trabalho. Eu lembro do meu momento, que na véspera do meu retorno ao trabalho, meu marido fez assim: você parece que vai para o enterro amanhã. A menina já está grande, grande o quê? Tinha 5 meses, que eu emendei licença maternidade com férias. Mas assim, é uma preocupação muito grande das mamães. Esse momento é um momento tenso, é um momento que
elas acreditam que pode não dar certo. E acreditar que vai dar certo é que faz toda a diferença. E aí tem um ponto que é interessante, que isso é da psicologia humana, né. A gente tem tudo que é uma mudança, ele gera medo. Porque quer queira quer não, quando você engravida, é alguma mudança, então também dá medo. Aí vem a hora do parto, aí dá medo. Aí vem a hora que você tá com a criança, dá medo, né. Vem a hora do retornar ao trabalho, dá medo. Porque a mudança automaticamente gera o medo, né. Na Então não tem verdade, como você se preparar, né. eu sempre digo que, às vezes não é sair da zona de conforto, é sair da zona de conhecimento que dá medo. Porque às vezes a zona não é tão confortável. Às vezes você vai para uma zona muito mais confortável, mas você sair da zona de controle e de conhecimento é que traz o medo. Por isso que o conhecimento faz tanta diferença. É aquele negócio, né, quanto mais preparado eu estiver, mais fácil é para mim gerenciar o medo. Então, se a mãe vai começar no dia seguinte, e ela já sabe como é que vai ser a rotina, ela já sabe o que ela vai ter que fazer, ela já sabe qual horário que ela vai parar para ordenhar e etc, e já está alinhado com a liderança, será que ela ficaria com tanto medo assim? Eu sempre falo, Rafa, que tem alguns pontos que fazem super a diferença. Primeiro, a informação, né? A mamãe, ela está dotada de todas as informações necessárias, referente, eh, às condições de ordenha, como ordenhar, eh, como armazenar o leite. Então ela dotada dessas informações, ela vence um primeiro desafio. Outro ponto é a organização e planejamento. Então, antes de voltar ao trabalho, por exemplo, eu comprei tudo o que eu precisava para garantir a minha ordenha. Eu comprei os potinhos de armazenamento, eu comprei a bomba de ordenha, eu comprei o gelo artificial, eu comprei a térmica de transporte. Então, eu me planejei. Eu ordenhei em casa ainda durante a licença, então eu fiz estoque de leite na licença durante a licença, para praticar a ordem em casa e me sentir segura no momento da volta ao trabalho. E outro ponto, determinação. Eu quero e eu vou continuar. Eu amamentei minha filha até 3 anos e 8 meses, exclusivamente até o 6º mês, ordenhei até o 2º ano de vida dela. Então, durante o primeiro ano eu ordenhava 2 vezes ao dia, em 2 pausas, e no 2º ano eu ordenhava 1 vez ao dia. Então a determinação, a força de vontade também faz toda a diferença. E outro, por último e não menos importante, o apoio. A mamãe precisa contar com apoio em casa e o apoio também no seu ambiente de trabalho. Ter os colegas de trabalho e a liderança direta que apoiem e estimulem, né, que vai dar certo. Eu lembro que na época a minha liderança direta me disse no telefone desse jeito: "Acredite, é possível ser mãe e profissional. Eu sei que você vai conseguir". Então ouvir esse tipo de estímulo faz toda a diferença. Uma pergunta que me veio aqui, em geral, as mães quando vão retornar ao trabalho, elas vão ao hospital uma vez, um dia antes, para tentar ver a logística, ver como é que ela vai se organizar e tudo mais, ou já lembra de como que é e nem precisa disso? Então, assim, o afastamento ele é muito pouco, né, são só 4 meses, 5 meses para quem emenda com férias, e a gente não esquece, né, do ambiente. Eu sou uma pessoa muito metódica, então eu sou sistemática. Mentalmente eu já ficava pensando o que eu ia fazer e como eu ia fazer. Então, essa ida prévia para conhecer, para mim não foi necessário, mas talvez para algumas mulheres, para algumas mamães seja importante. Na época, eu não contei com um ambiente de uma sala especial para fazer ordenha, mas eu consegui adaptar um cantinho em que eu conseguisse durante 15 minutos pela manhã e 15 minutos pela tarde ter a privacidade para fazer a ordenha. E assim, incrível como todas as pessoas que trabalhavam comigo na época, elas já sabiam que aquele momento era o momento que eu parava e todos me apoiavam e me ajudavam a conseguir usufruir da pausa para fazer isso. Que legal. E acho que esse que é o mais importante, né. Então, assim, qual que é o papel da empresa
nesse aspecto, né, da empresa, da liderança? O que que você acha que eles precisam fazer, o que eles podem fazer para ajudar? Então, a empresa, né, o empregador, eh, pode ajudar, eh, primeiro, né, proporcionando um local para tal, né, que não seja um local dedicado exclusivo, mas que se tenha um local com privacidade para fazer a ordenha. A liderança direta precisa respeitar e apoiar o momento, né, porque existe a legalidade da pausa para a ordenha. Eh, Isso é legal, isso é obrigatório, mas ele não é obrigatório até o período que eu ordenhei. E eu tive todo o apoio para fazer continuar e permanecer com as ordenhas durante um período estendido, considerando que a liderança direta estava ali para me apoiar e aquilo era super importante para mim. Uhum. É, e é isso, né, porque quando você vê isso de cima para baixo, sempre fica muito mais fácil. É, porque quer queira que não, quando alguém está ali, nesse momento de pausa, pode gerar uma sobrecarga sobre os outros companheiros do time, né. Mas quando todo mundo tem a consciência que essa é uma pausa justificada e necessária, eu imagino que ninguém se importa, né, de ficar sobrecarregado por esses 15 minutos. Por 15 minutos, e são 15 minutos que, se a gente pensar, 15 minutos passam muito rápido, né, dentro daquela rotina intensa, mas que são super valiosos para aquela mãe ali que parou e que está dedicando aquele momento ao momento de conexão com o bebê mesmo de longe. Eu lembro, que nos momentos depois que o meu corpo estava muito bem habituado aos momentos de pausa, aquele momento, se eu atrasasse um pouquinho da pausa, eu começava a sentir a necessidade realmente de esvaziar as mamas. Oi. Então assim, o corpo me avisava que eu precisava parar e esvaziar as mamas. Olha Então que legal. é super interessante isso. O corpo é inteligente, né, ele tem uma, assim, ciência que vai além da nossa compreensão. E vamos lá, pensando na parte prática, Kaline, como que a mamãe que está voltando, porque vamos até não sei se mudou muita coisa da sua época para agora, né, eu penso que o que mudou, mudou para melhor, né, imagino que hoje tem mais tecnologia, hoje as pessoas estão mais conscientes da importância da amamentação, então a minha perspectiva, e corrija se eu estiver errado, é que melhorou, né, dentro desse período de tempo. Então como que a mãe vai se organizar para que ela realmente consiga chegar e executar, realmente fazer esse processo de tirar o tempo, fazer ordenha, armazenar, o que que ela precisa criar, já que você é metódica, né, qual o passo a passo para isso? Na verdade, assim, toda mãe trabalhadora, quando volta ao trabalho, ela tem conhecimento da sua rotina prévia, né, de atividades. Então ela precisa identificar ali dentro das minhas atividades, qual é o melhor momento do dia para eu poder fazer a pausa da ordenha, né, porque para cada mulher pode ser diferente, para cada trabalhadora pode ser diferente, para algumas pode ser 8h30 da manhã, outras pode ser às 10 horas, outras pode ser um pouco mais tarde, então a gente precisa identificar dentro da minha rotina de trabalho, qual é o momento mais apropriado para essa pausa, né. Segunda coisa, se organizar com os acessórios necessários. Então, é o pote de leite, é a térmica de transporte, é tudo aquilo que é necessário para que você consiga fazer a ordenha. Tem empresas inclusive que fornecem a bomba de ordenha, né. Na minha época eu comprei a bomba de ordenha, então hoje já são avanços e melhorias que os locais de trabalho estão fazendo. Eh E a determinação, né, escolher o momento, determinar que aquele momento é o momento que você vai parar, às vezes a gente para para tomar um café, a gente para às vezes, né, para resolver uma demanda pessoal e a gente precisa priorizar que aquilo ali é o momento mais importante, outras coisas ficam para depois e você para aquilo. E até repensa nas outras pausas que você faria, ou seja, eu trocava fácil o cafezinho para pausar minha pra dar pela pausa da ordenha. Então isso para mim era natural, era uma escolha própria, e eu sabia que era uma escolha que beneficiava a minha filha que estava em casa.
Então vamos lá, Kaline, pensando assim, né, muitas mães realmente acreditam que voltar ao trabalho significa interromper a amamentação. Então, na verdade, isso é um mito, né? Não, é um mito completo, completamente mito. Eu contei com a consultoria de amamentação, enquanto eu ainda estava gestante, né. Eu lembro quando eu cheguei na consultoria, ela fez uma pergunta para mim: "Você pretende amamentar até quando, mais ou menos?" Eu fiz assim: "Até 4 meses". Ela perguntou: "Por quê?" Eu falei: "Porque eu vou voltar a trabalhar e eu sei que vai ser difícil", porque é algo que as mulheres acreditam mesmo. E aí eu segui, né, ainda gestante, contando com todo apoio, com conhecimento, né, com a consultoria propriamente dita, e aí veio o momento propriamente dito de amamentar. E foi um momento super tranquilo para mim, mesmo o início da amamentação, e eu não parei de amamentar no quarto mês como eu planejava, como eu pensava no início da gestação. E eu lembro que nos meus retornos para ela, porque a gente virou amiga, ela perguntou lá pelo já 1 ano e meio amamentando, ela fez: "Mas não era você que ia parar com 4 meses?" Eu fiz assim: "Pois é". E assim, todo o conhecimento que eu adquiri, todo o apoio que eu tive, né, das pessoas ao meu redor, da minha família, dos meus colegas de trabalho, fez toda a diferença para mudar de ideia, de um pensamento lá no início da gravidez e um pensamento, pós-parto e já com o bebê no colo. Então, assim, é mito, o planejamento faz toda a diferença na vida da mamãe. Eh, Sempre que estiver perto do bebê, amamentar, porque estimula a produção. Antes de voltar ao trabalho, organizar a reserva do leite também faz a diferença. Eu cheguei em momentos que eu tinha 1 litro de leite estocado em casa, né, claro, porcionado, mas somando tudo, tinha 1 litro de leite estocado em casa. E o que eu já falei, que eu repito, que é super importante, contar com o apoio da família, contar com o apoio dos colegas de trabalho e contar com o apoio do empregador propriamente dito. É, eu tenho gêmeas, né, 2 anos e meio. Então, no nosso processo de amamentação, a gente também pegou uma consultora de amamentação, e assim, e foi muito bom, né, para nós, né. Ela deu um apoio muito grande no ensinar a pega, ensinar como extrair antes mesmo, né, das nossas filhas nascerem, já começar a estocar, então todo esse aprendizado, tudo isso para nós fez muita diferença. Na tua opinião, você recomenda então que as pessoas busquem esse tipo de suporte, esse tipo de apoio, se elas tiverem condição? Com certeza, eh, se houver oportunidade, e tiver condições, a consultoria ela faz toda a diferença, porque ela traz o conhecimento que a mãe, que a mulher precisa para esse momento. Veja que às vezes a gente imagina eu já era enfermeira, né, quando me tornei mãe, e mesmo sendo profissional da área de saúde, eu não tinha todos os conhecimentos necessários para esse momento tão importante. Então a consultoria ela traz, o acolhimento, ela dá um direcionamento e o conhecimento muito específico que a mãe, que a mulher precisa naquele momento, mesmo eu sendo da área de saúde, hum, dezenas de coisas eu desconhecia e que foi exatamente a consultoria que me trouxe, eh e veio com todo esse conhecimento, a calma e a confiança para a amamentação. Legal, legal. Quais dicas aí que você acha que foram pílulas, assim, de ouro que ela entregou para você? Eh, o que é que estimula a produção? Eh, Porque às vezes a gente pensa, né: Vamos toma mingau de milho, eh come cuscuz". Todo mundo acha que isso faz aumenta a produção, mas assim, a a a hidratação durante o amamentar, a hidratação durante as 24 horas, os momentos em que a mulher tem maior produção de leite e pode usar disso para conseguir ordenhar melhor. Como fazer estímulo quando o bebê não está com você.
É, como reconhecer uma mama engurgitada e os momentos de você precisar fazer uma ordenha, a pega do bebê, como fortalecer o mamilo para evitar rachaduras. Então, assim, teve dicas valiosíssimas que mesmo eu sendo enfermeira, profissional da área de saúde, eu desconhecia e que fez toda a diferença para eu ter um amamentar tranquilo. Bacana, perfeito. Então, assim, Kaline, já caminhando aqui para nossa rota final, dentro de toda a sua trajetória ali, né, de toda essa tua experiência, qual mensagem você gostaria de deixar para todas as mães, né, desde o momento ali que elas começam o processo da amamentação, até o retorno ao trabalho, até o momento em que vai ter que desmamar de verdade, né, nesse passo a passo ali, quais conselhos você daria? Para cada mamãe que vai, né, que vai estar nos escutando, eu digo: é possível, nem sempre é fácil, mas é possível. Não existe mãe perfeita, existe mãe possível. Então, vamos desmistificar que eu preciso ser uma mãe perfeita. Eu preciso ser uma mãe possível. Busque informação. Então, se você tiver uma oportunidade, tiver condições, a consultoria faz a diferença. Planeje seu retorno. Então, organizar mentalmente, como eu falei no início, os momentos que eu posso pausar, me munir dos acessórios necessários para fazer a coleta do leite, o armazenamento do leite, o transporte do leite. Também é muito importante. Respeite seus limites. A tripla jornada, mãe, mulher e profissional, ela exaure. Então, a gente precisa respeitar os nossos limites e não se culpar de nada, porque nessa caminhada, algumas coisas não vão sair do jeito que a gente planejou e deu certo. E não que a gente planejou, mas no final vai dar certo. Então, não se culpem por isso. Eu lembro uma determinada situação que eu tive um estresse emocional muito grande e a gente sabe que essa questão emocional, ela tem uma influência direta na produção de leite. E minha produção de leite, eu não consegui ordenhar naquele turno em que o estresse emocional aconteceu. E eu me culpei muito, muito, muito. Eu falei: "Eu não vou levar o leite para minha filha, ela vai ficar com fome". Esse loop de culpa piorava mais ainda o meu estresse. Eu lembro que uma amiga minha, naquele momento, ela me fez acalmar, me fez respirar, me fez pensar sobre esse momento não é momento de você se culpar por não ter conseguido ordenhar. E isso tudo fez com que eu pudesse recuperar a calma e conseguir fazer a ordenha algumas horas depois. Então é importante a gente pensar nisso, não se culpar quando algo não sair do jeito que a gente planejou. E sempre vão sair coisas fora do nosso planejamento, né. Esse As coisas vão sair do controle, sem dúvida, e a gente tem que entender que não existe mãe perfeita, existe mãe possível. Adorei essa, adorei mesmo. Eu tenho quando uma das eu nem lembro qual foi a profissional que falou isso, né, que eu acho que foi a pediatra, falou: "Nasceu uma mãe, nasceu a culpa". É, exatamente porque vem essa autocobrança. E aí eu vou te falar assim, eu acho que hoje o mundo ele tá dando uma carga muito grande em cima da mulher, né, porque daí a mulher ela precisa, como você falou, a tripla jornada, ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que ser mulher, ela tem que ser profissional, ela tem é muita coisa. Não tem como você fazer tudo isso, né, então são momentos. Ah, nesse momento eu vou ter que me dedicar mais a ser mãe e o meu profissional. O meu ser mulher vai ter que ficar um pouquinho de lado, talvez eu não consiga colocar tudo isso. E depois eu vou fazendo o ajuste, né. E eu vou te dizer, viu, Rafa, o entendimento e o apoio do companheiro, nesse momento, ele faz muita diferença. E eu imagino, porque se não fosse eu aqui em casa, eu tenho certeza que a minha esposa não tinha dado conta.
Que bom que você tem essa postura, esse posicionamento e esse reconhecimento. Ela deve ficar muito feliz com isso. Não, porque é muito difícil, né, então assim, desde que as nossas filhas nasceram, eu acordava todas as noites com ela, mesmo que eu tinha que trabalhar o dia inteiro depois. Chegou um ponto em que eu falava: "Dorme e deixa que eu levanto e atendo as 2", né, elas já mamavam na mamadeirinha, então a gente extraía, dava complemento e dava, e eu atendia as 2, né, fui criando umas geringonças aqui, porque 2 não dá para segurar, né, você tem que só dava para rotar as 2 ao mesmo tempo, né, mas para mamar tinha que ficar uma em cada deita lugarzinho apoiadinha para eu poder dar o mamar. E era isso, para ela poder descansar, porque se ela se estressa, ela também não produz leite. Sim, sim. A questão emocional, ela é diretamente, como eu falei, ela está diretamente ligada à produção de leite. Eh, uma coisa super importante também é que algumas mulheres elas se sentem pressionadas ao desmame. Uhum. Eh, às vezes pressionada pela sociedade, às vezes pressionada pelo companheiro, às vezes pressionada por voltar a um ritmo de vida normal. Sobre voltar a um ritmo de vida normal, é sobre o que eu falei antes, é a mulher respeitar seus limites. Ela precisa também reconhecer aquele momento em que a amamentação para ela chegou ao limite. Mas que nenhuma mulher, nenhuma mãe, ela se deixe levar por rótulo de sociedade e pressão do companheiro. Os companheiros precisam ter compreensão desse momento. Eu me lembro que eu fui para uma consulta, fazer uma ultrassom de mama amamentando, minha filha tinha uns 1 ano e 8 meses, por aí, 2 anos, e eu fui fazer um ultrassom de mama. Quando eu entrei no consultório, o médico, fez aquela anamnese, aquelas perguntas básicas, e chegou uma pergunta que eu amamentava. Aí ele perguntou: "Quantos anos seu filho tem?" Aí eu falei: 1 ano e 8 meses. Ele: "Você ainda amamenta? Uma criança cheia de dente?" Eu fiquei tão incomodada com a postura dele, que eu só respondi para ele assim: "Olha, eu vim aqui fazer uma ultrassom de mama, eu não vim lhe pedir sua opinião em relação à minha amamentação." Ele não esperava essa resposta. E aí ele foi fazer o que eu fui buscá-lo para ele fazer, que foi a ultrassom de mama, e não uma opinião sobre a minha manutenção de amamentação. Mas essa resposta eu dei a ele, porque eu tinha muita convicção do meu momento, e eu não me deixei contaminar por um rótulo da sociedade, entendeu? Perfeito. É que daí é aquele negócio que você falou, né, é você ter a informação e você ter o propósito, né. Então se eu tenho que nem a minha esposa acho que amamentou até os 4 meses, aí ela não conseguiu mais dar conta, porque elas já tinham que tomar o complemento de qualquer jeito, ela não conseguia produzir para as 2, e era muito exaustivo para ela amamentar as 2, principalmente no início que era de 3 em 3 horas no máximo a janela, então ficou, né, ela não deu conta. A minha irmã, ela teve um problema numa das mamas, e aí ela teve que secar o leite, porque ele não conseguia fazer a pega, né, e aí teve que parar, não era o que ela queria, mas teve um momento que ela teve que aceitar que era a condição para aquele momento, né, então Bebê gêmeos é sempre muito desafiador, Rafa, porque são 2, né, o bebê gêmeos é desafiador. Então, é mais é mais a mulher precisa contar com mais compreensão e com o entendimento de que o limite dela existe, porque o bebê gêmeos é um desafio. Eu digo isso porque minha cunhada tem gêmeas e eu presenciei um pouco do desafio dela de amamentar. E olha que minha filha já tinha uns 3 anos na frente das filhas dela. Eu sabia tudo de amamentação, porque foi um tema que, eu vivi tanto, eu aprendi tanto, eu gostei tanto, me dediquei tanto, que depois eu fiquei ouvindo várias pessoas me falarem: "Por que você não segue por essa linha de trabalho? Por que você não vira consultora de amamentação?" Então, eu tinha toda a informação para dar a ela, e mesmo assim eu vi o desafio que era amamentar bebê gêmeas. é outra realidade, né, é o que eu falo, assim, inicialmente tinha que estar amamentado em 3 horas, se você demorava quase 1 hora para dar mamar,
aí mais 20 minutos para fazer arrotar, tinha que fazer as 2, Sim. né, bota para dormir. Então a janela de sono que a gente tinha era 1h30, quando muito, de noite. E a privação de sono diminui a produção de leite. E esse é o E ponto. aí você entra nesse loop, né, de dependência da produção de leite e a privação do sono. É bem desafiador. Então é aquele negócio, então é você buscar informação, então acho que o mensagem aqui, né, para as mães, né, busquem informação, né, eu acho que o que vocês têm que levar desse nosso bate-papo, que a Caline deixou muito claro, primeira coisa, é possível, né. Como é possível? Primeiro, busque bastante informação. Segundo, busque o apoio. Primeiro em casa, com a sua rede de apoio, seja seu parceiro, seja parceira, seja parentes, quem for, né. Depois, no ambiente do trabalho, busque isso também, busque esse apoio, já entenda com quem você pode contar, e aí é uma questão de organizar-se, né. Você se organiza para que você possa executar aquilo que você tanto quer fazer e que é a melhor solução para o seu filho. É, a Perfeito. amamentação Você fez um resumão aí de tudo. Perfeito, Rafa, é perfeito. isso, né. Kaline, só tenho a agradecer por você compartilhar esse teu tempo aqui com a gente, compartilhar toda essa tua experiência, sensacional. Acho que você realmente seria uma excelente consultora de amamentação, pelo visto, né, quem sabe pode até ser uma linha aí para você seguir em frente, né. Muito obrigado mesmo aí pela presença. Eu que agradeço, Rafa, a oportunidade, agradeço o momento de poder compartilhar, né, um pouco da minha experiência e espero que eu tenha inspirado e levado conhecimento para as mamães e mulheres que estão nos assistindo. Com certeza, com certeza. E obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui, seja ao vivo, seja assistindo depois, né, o nosso objetivo aqui é esse, é trazer informação, trazer tranquilidade, calma para todo mundo que vai passar por esse processo. Então, fica aí, né, continue seguindo a gente para que a gente possa sempre estar trazendo cada vez mais informações aí para vocês, e até a próxima. Até logo, pessoal.